Boa noite, bem-vindo ao canal De Olho no Céu. Meu nome é Silvana e hoje vamos abordar um assunto que é bem polêmico e bem teórico. Estamos sozinhos ou não? Vamos abordar sobre o assunto ET. Você já ouviu falar sobre ETs, OVNIs, extraterrestres? Para começar nosso novo canal, hoje temos um convidado ilustre que quase não aparece aqui no canal. Meu querido companheiro de canal, meu marido Alex. Deixa eu me apresentar. Ele não quer aparecer porque ele é tímido. Pode falar. Posso começar agora? Pode. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão nos ouvindo, nossos telespectadores. A notícia de hoje é um caso muito misterioso que aconteceu há mais de 28 anos atrás. Para quem não me conhece, meu nome é Alex. Eu sou um especialista em história e adoro procurar mistérios nesse mundo. E o mistério de hoje é sobre um caso que deixou até eu, quando estudava na escola, arrepiado. Quando eu não tinha muito cabelo, mas apareceu uma notícia: ET foi visto na cidade de Varginha. Nessa época eu não sabia muito sobre o que era isso ou o que estava acontecendo, mas eu vi uma foto do que testemunhas naquela época da noite que havia acontecido esse caso. As testemunhas descreveram como um ser totalmente sobrenatural. Havia olhos esbugalhados, vermelhos, suas peles extremamente marrons e cinzas. Sabe aquele velho lá que fica contando? Mito ou verdade? Ela tudo igualzinha ele falou. Fatos desconhecidos. Isso! E extremamente diferente de tudo o que existe na natureza. O caso de hoje é um dos casos que ainda repercute dentro de nossas vidas. E as pessoas que testemunhavam aquela época e até os dias de hoje estão vivas e dizem que o assunto é extremamente real. Acompanhe no nosso canal agora. Então, gente, ele sabe muito mais que eu porque ele focou nesse assunto aí. Ele sabe de cor a história de trás pra frente, de frente pra trás. Se eu ler o relato inteiro, eu pesquiso muito rápido. Então eu preciso aqui de uma colinha aqui. Então eu vou começar a ler pra vocês a colinha, tá bom? ET de Varginha, 28 anos, relatos indicam mais aparições e avistamentos no sul de Minas. Será que apareceu mais? Tá no G1 aqui, ó. O ufólogo e escritor Marco Petit destaca mais casos de criatura na região. Caso considerado um dos mais intrigantes da história, completa 28 anos nesse sábado, dia 20. Essa é a reportagem do dia 20 de 1 de 2024, 7 horas da manhã. A afirmação em destaque foi feita ao G1 pelo escritor e ufólogo Marco Petit, autor da obra Varginha, Toda a Verdade Revelada e outros 14 livros sobre o ufólogo após 28 anos do caso, comemorados nesse sábado 20. Petit, que também é coeditor da revista UFO, segue estudando e investigando a suposta aparição ocorrida no dia 20 de janeiro de 1996. Eu já tinha um aninho. Gente, o ET é muito feio. O avistamento foi feito naquele dia, no entanto, não teria sido o único e nem o primeiro do sul de Minas. Especificamente sobre o caso Varginha, o ufólogo destaca relatos de movimentações meses antes e depois na região. Há ainda relatos de possíveis aparições em Alfenas, Carmo do Rio Claro e Passos. No caso de Passos, Petit esteve pessoalmente na cidade para investigar em junho de 1996 a suposta aparição de uma criatura peluda e alta que teria atacado o morador do município. Fui para Passos verificar essas ocorrências ligadas a aparições de uma entidade. De um ser que não era pequeno, tinha aproximadamente 1,80 m, talvez um pouco mais alto e era peludo. Tem até uma testemunha que foi atacada por ele numa noite, já a caminho da área rural.
fora do centro de Passos. Então não é em Varginha, foi em Passos também, naquela época. Você tá desviando a história. Não, mas tá escrito aqui que o próprio naquela época também. Você tem que contar a história do começo, para que as pessoas entendam. Você tá contando o que tá acontecendo agora. Tá se perdendo. Isso é desse ano, que veio acontecer lá do ano passado. Tá, gente, é verdade. Eu vou contar pra vocês a história do passado do que aconteceu lá em Varginha. E conte no começo. Vou contar desde o começo pra vocês entenderem. Como ficou conhecido pela imprensa brasileira, foi uma alegada série de aparições de objetos voadores não identificados, vulgo OVNIs, que gerou teorias da conspiração sobre captura de seres extraterrestres pelas autoridades militares brasileiras em janeiro de 1996, no município de Varginha, sul do estado de Minas Gerais. Tais relatos foram primeiramente transmitidos no Fantástico. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar desses relatos. E rapidamente reuniu extensa cobertura de mídia em todo o mundo, incluindo um artigo de The Wall Street Journal. Toda a história é baseada em relatos e testemunhos. Autoridades locais e federais negaram todas as afirmações de naves e seres extraterrestres, enquanto teóricos da conspiração alegaram encobrimento. A falta de evidências do incidente, baseada unicamente em relatos e testemunho, foi notada até mesmo por ufólogos crédulos. O ufólogo Kevin Randle notou que não há evidências físicas que deem suporte ao caso, acrescentando que na verdade não fomos capazes de verificar nada. E o ufólogo brasileiro Ubirajara Rodrigues, um dos principais divulgadores da história, em 1996, afirmou que não há prova que foi capturado um ser extraterrestre. Os relatos de criaturas. O caso baseia no relato de 3 mulheres que na época tinham entre 14 e 21 anos, as irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva e sua amiga Kátia Andrade Xavier. Na tarde de 20 de janeiro de 1996, quando chovia forte e ventava muito, as 3 resolveram pegar um atalho para um terreno baldio, onde disseram ter assustado com uma criatura de olhos vermelhos agachada. As irmãs Silva afirmaram ter fugido e disseram à mãe que tinham visto o diabo. A mulher não acreditou nelas, até que foi para a área onde elas supostamente tinham visto a criatura, onde diz que sentiu um cheiro desagradável. Olha a moto. Desagradável que não soube descrever e não encontrou nada além de uma marca no chão e um cachorro cheirando o lugar. Depois de relatar seu conto a familiar e amigos, as meninas foram contatadas pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues e logo os boatos começaram a se espalhar por toda a cidade sobre avistamentos de OVNIs e criaturas alienígenas sendo abduzidas pelas forças militares. O zelador do zoológico também afirmou ter visto uma criatura estranha levada para lá pelo corpo de bombeiros, mas que foi deixada lá. Nos meses seguintes, 3 animais morreram sem causa conhecida. O áudio de um relato fornecido por ufólogos e atribuído a um militar anônimo dava detalhes da suposta criatura e afirmava que esta teria sido recolhida pelo corpo de bombeiros, que emitiu nota desmentindo a alegação e levada para essa escola de sargento de armas. O comandante da ESA, General Lima, leu a nota em coletiva de imprensa negando alegações. O coronel Olimpo Vanderlei, que ufólogos alegam ter sido apontado por um militar como líder da operação de captura do suposto ET, não gravou entrevista e disse por telefone que a história foi inventada por um ex-soldado. Relatos de aparições de OVNIs. Elas estavam ali, desesperadas, por causa que aconteceu algo diferente, diferenciado. Elas avistaram a mãe delas e disseram: ó, mãe, alguma coisa eu vi ali e não sei se é realmente uma criatura, um bicho esquisito. A mãe foi ver, disse que não encontrou nada, apenas que havia cheiro forte, coisas estranhas acontecendo. Aí depois eles contataram, se eu não me engano, ou o ufólogo ou
acho que a polícia, se eu não me engano, e foram investigar. Nessa investigação começou a acontecer coisas estranhas na cidade, que não foram só eles que haviam visto, foram outras pessoas que também viram, e também parece que foi visto também no zoológico, né? Alguns zeladores, algumas testemunhas que estavam no zoológico naquele momento e viram algo passando ali. E, além disso também, se eu não me engano, na zona rural, se eu não me engano, acho que foi visto também, tanto que os policiais, né, que estavam fazendo patrulha naquele momento, um deles, encontrou essa criatura e acabou colocando suas mãos nessa criatura. Tá me chamando de criatura? De repente, passou-se alguns dias depois, esse policial morreu. O amigo dele, que estava ali na hora que testemunhou tudo, presenciou tudo, não contou a relatos do que havia acontecido naquele dia. Ele não contou. Tanto que a imprensa ofereceu dinheiro para ele contar. E ele não quis contar, porque disseram que ele foi ameaçado. E até hoje, o fólogo que foi fazer o exame do policial morto disse que aquela bactéria encontrada ali não faz parte desse mundo, não faz parte desse planeta. É algo sobrenatural, algo que não foi descoberto. É tipo um vírus, né? Um vírus que infectou aquela pessoa e levou à morte. Não foi encontrado nenhum tipo de comparação com outros, nada. Igual dos animais do zoológico, foi feita autópsia neles também. Não encontraram a morte. E não encontraram o motivo porque que eles morreram. Porque era um vírus também, uma bactéria que não era desse planeta. E aí o caso fica cada vez mais estranho. Quando as pessoas começam a encobertar a verdade, gera uma espécie assim de teorias. O que acaba deixando a história cada vez mais confusa. E aí? O que você acredita? Termina mesmo a história. O que aconteceu logo em seguida? Você não consegue? O que é pra contar agora? Conte o relato das testemunhas, corpo de bombeiro, os relatos que deram. As irmãs Eliane e Valquíria, que disseram ter visto o ser desconhecido, disseram que cerca de 4 meses após o ocorrido, 5 homens apareceram na casa delas por volta das 10 horas oferecendo dinheiro para que gravassem entrevistas desmentindo o que vinham afirmado, segundo elas. Homens misteriosos começaram a seguir a mãe delas e também a dar telefonemas com medo. Elas disseram entrevista à imprensa e a perseguição cessou. Então começaram a ter ameaças também, né? Relato anônimo de um suposto militar. Em uma reportagem do Fantástico foi reproduzido um relato atribuído a um militar anônimo que deu detalhes da suposta criatura e afirmou que ela foi levada para a ESA, Escola de Sargentos das Armas. Em coletiva de imprensa, o comandante da ESA, General Lima, leu nota negando a história. O coronel Olimpo Vanderlei, que foi apontado por um militar como responsável pela captura do suposto ET, não gravou a entrevista e disse por telefone que a história foi inventada por um ex-soldado. Que mentira. O incidente da Varginha trouxe efeitos socioeconômicos à cidade de Varginha devido ao turismo. Os bonecos da forma de Gwei com uniformes de times de futebol começaram a ser vendidos no local. Então, encobertaram a história, né, do ET. Disseram que era boatos, né? Ninguém provou se era verdade ou não. E usaram isso, tipo, colocaram a cortina de fumaça só pra atrair turismo. Só que isso não deu certo. Tanto que nos dias de hoje, coisas misteriosas ainda continuam acontecendo na cidade. Igual que eu tava lendo. Parte 2 pro próximo vídeo. Parte 2, gente, eu vou mostrar o que tá acontecendo nos dias de hoje, porque ainda aparece OVNIs no nosso céu, mas aí vai ser pro próximo vídeo. A gente vai continuar postando aqui pra vocês ainda sobre o ET de Varginha, porque ele ainda está circulando por aí, viu? Dizem que ele ainda vai visitar a casa de vocês. Mas não deixe de curtir esse vídeo.
E não deixa de se inscrever no canal se você é novo por aqui, tá bom? E se vocês gostaram dessa voz de locutor, comenta aí pra pessoa querer aparecer no próximo vídeo, tá bom? Boa noite pra vocês e até o próximo vídeo. Manda beijo, Zá.